Rapaziada, sendo bem sincero aqui, cá entre nós, poderia ter sido bem pior. O Flamengo poderia ter perdido, o Flamengo poderia ter passado um vexame. Eu não sou esse cara que vem aqui pra falar, uhul, empatamos, porque, pelo amor de Deus, empatar, torcer não, ficar feliz por um empate, pelo amor de Deus. A gente não é vascaíno, né? Enfim, rapaziada, pra você que caiu aqui de paraquedas e você não me conhece, eu faço análise de pós-jogo especificamente do Flamengo, mas eu também, quando tiver jogo da seleção, vou estar cobrindo, né, pra aproveitar esse momento pra gravar vídeo. Rapaziada, o Flamengo nos últimos 10 jogos contra o Atlético Paranaense, ele tem 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Agora são 3 empates. O Flamengo, cara, que teve extremas oportunidades para poder vencer. O Flamengo, ele não jogou mal. Teve um momento ou outro que, sendo bem sincero, o Atlético ele estava jogando muito bem. Então, tipo, o Atlético também teve a oportunidade de ganhar o jogo de 2-3-0 e o Flamengo também teve a oportunidade de ganhar de 2-3-0. Nenhum dos dois times aproveitaram tanto assim, também contou também com a sorte, porque teve muita bola na trave, enfim. Bora lá começar aqui de costume. Mais uma vez, rapaziada, não tô gravando aqui com minha televisão, porque a internet simplesmente aqui de casa não tá funcionando, então eu tô tendo que improvisar esse cenário aqui, pelo menos para poder gravar vídeo, pelo menos para não deixar vocês sem vídeo, porque vocês sabem que eu sou bem responsável com o meu trabalho. Seguinte, rapaziada, começando pelos relacionados, o que que a gente tem? A gente tem Rossi no gol, Alexandro, Léo Pereira, Danilo e Varela fazendo a zaga, Saul voltando a jogar, junto com o Léo Ortiz, que estava fazendo meio que o volante, porque o Everton Araújo não estava jogando, estava lesionado. Lesionado não, estava suspenso, junto com o Jorginho, que também estava suspenso. Fechando o nosso quarteto de ataque, a gente tem Carrascal, Paquetá um pouco mais avançado, Samuel Lino e Pedro. Cara, esse time inicial basicamente é o que o Flamengo tem. Eu trocaria, sendo bem sincero, o Danilo pelo o Vitão, mas ele não fez essa troca. Ele acha que o Danilo é melhor, talvez por experiência. Enfim, bora lá, rapaziada. Basicamente, o que que a gente tem no primeiro lance? Gol dos caras. Gol do Atlético Paranaense. Aos 10 minutos de jogo, é um gol que sai do jogador aqui, o Mendonça. É uma falha grotesca do Rossi. Se eu não me engano, é uma bola virada que sobra numa assistência que o jogador do Atlético Paranaense dá de cavadinha, sobra no Mendonça e ele faz o gol, cara. Mas eu vou destacar basicamente aqui a falha horrorosa do Rossi. Cara, não é de hoje que o Rossi tá falhando bastante. É o nosso goleiro de confiança. O Andrés eu ainda não acho que não vai ficar demorando bastante para ele poder começar a dar confiança pro Flamengo. Então, cara, o Rossi, apesar de eu tô tentando passar um pano ao máximo. O Rossi, ele vem falhando sim bastante, cara, mas eu ainda acho que ele é o melhor que a gente tem e por mais que eu ainda ache que tenha que procurar um goleiro, o Rossi ainda dificilmente vai sair da sua titularidade, a não ser que seja um goleiro espetacular que o Flamengo vai contratar. Acho que tem que contratar? Eu acho que sim, cara. Mas ainda eu acho que mesmo que contrate, o Rossi ainda vai continuar de titular. Apesar, cara, de não é de hoje o Rossi dar essas falhas bizarras. Ele deu uma bizarrice, se eu não me engano, contra o Estudiante no ano passado. É o que eu tô lembrando aqui de cabeça, tá? Ele deu a falha contra o PSG, que talvez se não tivesse dado aquela falha, a gente tivesse ganhado o jogo. E agora, de novo, ele dá essa falha contra o Atlético Paranaense. Mérito talvez também do jogador do Atlético que chutou no gol. Mérito, mas eu acho que é muito mais desmérito do Rossi de ter falhado. Enfim, cara, o que que a gente tem no lance seguinte, que eu acho um lance extremamente bizarro, que eu tive que anotar aqui, cara, em tópico, porque eu não podia lembrar de cabeça, é o lance, cara, que o Flamengo ele começa uma jogada que sai do Rossi, se eu não me engano, diretamente pro Carrascal. O Carrascal, ele cria uma jogada e simplesmente o juiz volta. Ele para. Por quê? Porque o jogador estava fazendo a troca, o do Atlético Paranaense estava fazendo a troca de substituição. Só que aí que tá o pulo. O juiz estava correndo junto com o lance e ele para o lance para troca. Aí você pensa assim: não, Arnilton, o jogador tá certo, o juiz tá certo, ele tem que parar o jogo para poder fazer a troca. O problema é que na própria transmissão, os comentaristas já tinham falado que o jogador do Atlético Paranaense já estava dentro de campo. Ele já estava praticamente em jogo. Então o juiz parou para absolutamente nada. O Flamengo ele teve essa oportunidade. Simplesmente o juiz foi lá e parou o jogo, cara. Tipo assim, fica muito a questão de
O juiz rouba o Flamengo, o juiz rouba o Palmeiras, eles são assim, eles têm o seu time preferido? Cara, eu só acho que a arbitragem é horrorosa. Não é à toa que hoje de manhã, pelo jogo do Santos, simplesmente o próprio ali, auxiliar de juiz simplesmente tira o Neymar e coloca o. Enfim, eu não vou lembrar quem é que entra no lugar do Neymar, sendo que o Neymar nem era pra sair. Então, cara, sendo bem sincero, eu não acho que. Pode haver, às vezes, até coincidência de o juiz roubar pra um time, roubar pra outro time. Mas, cara, sendo sincero, eu só acho que a arbitragem brasileira é horrorosa. Eu acho que eles erram de uma forma, cara, que eles querem aparecer tanto. Eles querem demonstrar que eles estão ali, cara, que eles não podem bater no peito e falar assim: eu errei, desculpa. Eu errei aqui, o lance vai continuar porque eu não posso voltar atrás. Eles nem sequer são homens suficiente para falar uma coisa dessa. Simplesmente eles deixam escancarado o erro deles. Tanto contra o jogo do Santos e agora contra o jogo do Flamengo, cara. Que os próprios comentaristas falaram que o jogador do Atlético Madrid, do Atlético Paranaense, já estava dentro de campo e mesmo assim o juiz parou. Enfim, né? O Flamengo poderia ter tido essa oportunidade. Era o Carrascal, o Samuel Lino, já tava na cara do gol e simplesmente ele parou o jogo, cara. É inacreditável, né? Mas enfim. O que que a gente tem no lance seguinte? Cara, a gente tem a falta em cima do Paquetá, que sendo bem sincero, pra mim era pra vermelho. O cara, acerta a canela, ele chega meio que atrasado, ele acerta a canela do Paquetá e simplesmente o juiz, ele dá o amarelo. Se tivesse só ter pisado no pé, cara, vamos ser sinceros aqui. A regra diz, pisar no pé, amarelo. Acima da canela, acima do pé, vermelho. Vermelho direto. Ele acerta o pé do Paquetá e simplesmente ele deu amarelo. Mais uma vez, um erro da arbitragem escancarado que simplesmente, cara, eles fingem que não vê. Eles parece que deixam passar assim tranquilamente como se fosse um lance normal, cara. E pelo menos pra mim, cara, era pra vermelho. Se você acha que era pra amarelo, se você acha que não era pra nada, que você acha que o Paquetá tava simulando, aí você deixa aí nos comentários. Enfim, basicamente, o final do jogo termina assim: 1-0 para eles. Em questão de números, o que que a gente tem? 63% de posse de bola para o Flamengo contra 37% para o Atlético. Se você olhar o jogo jogado, cara, não reflete tanto essa posse de bola. Você pode até sentir, cara, mas o Atlético tava pressionando tanto, tava atacando tanto também, cara, que você nem sente que o Flamengo tava com esse tanto de posse de bola. Em relação a chutes, a gente tem 7 chutes do Atlético. Eu ia falar Atlético Madrid de novo. Atlético Paranaense contra 6 do Flamengo. Mas se a gente for falar a gol, é um chute do Atlético Paranaense, que é o chute ao gol, e um chute do Flamengo, que foi um chute fora da área do Samuel Lino. Que deu um perigo, mas também o goleiro Santos, ex-Flamengo, agarrou bem. Basicamente, cara, o que que a gente tem no segundo tempo? A gente tem a substituição do Samuel Lino pelo Bruno Henrique. E se eu não me engano, saiu o Saul, que fez uma partida bem meia-boca, e entra o Cebolinha. Basicamente, o Léo Jardim apostando no ataque, cara. Ele tira um volante e bota mais um atacante. O que que a gente tem no lance seguinte? A gente tem uma falha bizarra do Léo Pereira. Cara, e o Rossi salvando, tá? Os jogadores do Atlético Paranaense, eles pressionam bastante. O Rossi não, o Léo Pereira, ele tem um. Meio que ele se embola ali com a bola, com o jogador do Atlético, e ele consegue ficar sozinho, ele consegue passar do Léo Pereira. Se eu não me engano, o Danilo, ele chega para interferir, ele toca a bola, o pessoal até acha que é pênalti, eu não achei. O cara do Atlético chuta e o Rossi defende. Mais uma vez, o Atlético Paranaense pressionando. O Flamengo, apesar desse errinho, ainda estava jogando bem, mas não poderia vacilar. O Flamengo, cara, ele teve suas oportunidades. O Flamengo, cara, era para ter começado a ter ganhar já no primeiro tempo, era para ir pro segundo tempo tranquilo, mas o Flamengo, a gente sabe como é, né? Enfim, rapaziada, depois disso, o Flamengo, na sua melhor chance, no segundo tempo, aos 5 minutos do segundo tempo, o Carrascal pega uma bola de cabeceada e bate na trave. O Flamengo, cara, ele sempre peca nessa na hora da finalização. Se o Flamengo, sei lá, de 10 chutes ao gol acertasse 5, a gente estaria feliz, o torcedor estaria feliz, porque, cara, é muita questão de qualidade e sorte.
Porque realmente eu não vou botar aqui 100% na qualidade, porque realmente também tem o fator sorte, cara. O Flamengo ele teve muito azar, teve duas bolas na trave, uma do Carrascal, a outra eu não vou lembrar aqui de cabeça, eu não sei, eu não lembro aqui agora se é o Pedro, se é minha TV aqui do lado é meio difícil de lembrar. Enfim, cara. Depois disso, a gente tem um chute, um chute não, cara, um foguete fora da área do jogador do Atlético, o Filipinho, cara, que acerta a trave. Que sendo bem sincero, ali eu posso dizer que foi o fator sorte a gente não ter tomado esse gol. Porque foi um chute fora da área, bate na trave, o Rossi não ia pegar, estaria 2-0, a gente estaria extremamente complicado, mais do que já estava, cara. Depois disso, o que que a gente tem? O Bruno Henrique salvando, o nosso velho salvando, eu tô rindo aqui porque pelo menos deu empate, né? O nosso velho salvando, dando uma assistência pro Pedro, que a bola entra chorando no gol e basicamente o jogo fica 1-1. Pedro que chega ao seu nono gol no Brasileirão, ele fica isolado na artilharia do Brasileirão. Mais uma vez, o Pedro fazendo gol no choro, o Bruno Henrique entrando para salvar o time e, cara, depois disso, o Flamengo ele começou a melhorar. O Flamengo começou a ditar um pouco mais do jogo do que a gente já esperava. Teve o Atlético, e isso não significa que o Atlético não estava se recuando 100% não. Ele teve suas oportunidades também, só que o Flamengo ele começou a crescer bastante no jogo, começou a ter muito chute fora da área, mas ainda estava dando perigo. O Atlético também pressionava também, mas eu senti que depois do gol, o Atlético começou a sentir bem mais do que o Flamengo. Porque o Flamengo ele começou a pressionar mais, o Flamengo começou a jogar bem melhor e geralmente é o que a gente espera do Flamengo, cara. Poderia ter começado bem antes, poderia ter começado essa pressão bem maior, essa troca de passe, infiltração que o Flamengo faz muito bem um pouco antes. Poderia, cara. Deixou pra fazer isso basicamente aos 40 minutos do segundo tempo. Aí o Flamengo me ajuda, né? O Flamengo não quer nada. Cara, depois disso, o que que a gente tem? Um contra-ataque do Atlético Paranaense, o segundo amarelo por Danilo. O Danilo já tinha tomado um amarelo de uma falta, eu não vou me lembrar aqui de cabeça em que momento, mas ele tomou um amarelo. Ele toma o segundo amarelo e ele pega o vermelho. Merecido? Sendo bem sincero, eu acho que sim, cara. Porque o Danilo, ele chega meio que atrasado, ele bota a perna na frente, aí o jogador do Atlético, ele dá aquela valorizada, mas ele toma um segundo amarelo e é expulso. Merecido? Sendo bem sincero, eu acho que sim, cara. E aqui fica a questão. Não só o Danilo, como o Alexandro, jogaram muito mal, cara. E esses dois vão pra Copa. Vamos ser sinceros aqui, eu sou flamenguista, eu gosto muito do Danilo, o Danilo por Flamengo é um jogador importante, o Alexandro por Flamengo é um jogador importante, é o nosso titular, o Alexandro, o Danilo é reserva, mas enfim. Cara, esses dois vão pra Copa. Pô, cara, o que que eu posso falar? É um pouco beira da loucura falar que esses dois vão pra Copa e talvez o Alexandro vai ser titular? Eu acho que sim. Eu acho que principalmente o Danilo, o Alexandre talvez ainda jogue bem mais, mas principalmente o Danilo, cara, eu acho que ele nem vai jogar muito. Talvez num jogo fácil contra o Haiti, se eu não estiver enganado, é o que tá na tabela contra o Brasil. Talvez no jogo contra o Haiti, talvez quando o jogo tiver praticamente ganho, sei lá, de 4-0 aos 40 do segundo tempo, o Ancelotti vai botar o Danilo. Mas, cara, eu acho um pouco de loucura levar o Danilo, cara. Eu acho que ele não é mais jogador pra seleção. Eu acho que pro Flamengo, sim, ele funciona bastante, mas pra seleção eu acho que ele não funciona mais. É, eu acho que já deu, cara. Eu tô tentando amenizar o máximo pra não falar mal dele, tá? Mas eu acho que Alexandre e Danilo não dá mais pra seleção, cara. Eu acho que, principalmente o Danilo. O Alexandro ainda pode ser utilizado porque a gente tem uma carência muito grande, mas o Danilo, eu acho que ele tá como lateral, mas vou ser sincero, ele é zagueiro. Zagueiro a gente tá bem servido, o Margalhães e o Marquinhos, né? E é isso. Complicado, né, cara? Saber que ele ainda vai pra essa Copa roubando uma vaga talvez que pudesse ter sido entregue pro Murilo, que tá jogando muito bem, cara, na Europa. Enfim, cara, basicamente a partida termina assim. A gente termina com 31 pontos,
4 pontos de diferença do Palmeiras. Se a gente tivesse ganhado essa partida, a gente estaria a 1 ponto de diferença. O Flamengo mais uma vez tropeçando. Eu não sei quem é que quer ganhar esse Brasileirão, porque o Palmeiras também não quer, né? Porque vive empatando. E o Flamengo parece que condiz com o que o Palmeiras está fazendo e empata também. É impressionante. Cara, eu acho que é isso. O Flamengo ele teve as oportunidades de vencer tranquilamente tranquilamente não, que o Atlético eu não vou tirar o mérito que jogou bem, mas poderia ter vencido, teve sua oportunidade, não venceu, ganhamos o ponto. Mais uma vez, cara, eu não vou comemorar um ponto porque eu não sou vascaíno. Enfim, rapaziada, basicamente é isso. O nosso próximo jogo é contra o Estudiante. Momento raro, talvez não tenha vídeo, porque é uma data que eu talvez não esteja em casa e eu vou me esforçar ao máximo para tentar gravar o vídeo, mas eu não garanto. Mas eu espero que vai dar tudo certo, eu espero que dê, cara. Mas eu já vou adiantando aqui, principalmente o pessoal que gosta do meu conteúdo de análise de pós-jogo, talvez não tenha vídeo, mas eu vou me esforçar ao máximo para ter. Rapaziada, mais uma vez, se você chegou no final do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, rumo a 900 inscritos. A gente já chegou a 800, rumo a 900 inscritos, rapaziada. Eu confio muito em vocês. Se você gosta da análise de pós-jogo, o vídeo não é dessa forma. Eu tenho uma TVzinha aqui do lado, porque a internet daqui de casa pifou e meio que sem internet eu não consigo mostrar os lances. Então, rapaziada, é isso. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Rumo a 900 inscritos. No próximo mês, se Deus quiser, a gente bate até 1000. E compartilhe para os seus amigos flamenguistas. Compartilhe para todos os seus amigos, rapaziada. É isso. Vocês são foda. Tamo junto e tchau.